Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, vamos falar agora de handball com o professor Leonardo, né? Professor Leonardo, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Bola na Rede. É um prazer imenso mais uma vez você aqui no Bola na Rede, né? Beleza, vamos lá, vamos falar um pouquinho de handball. Agora você está jogando ou está só como técnico? Eu tô só como dirigente. Dirigente, mas nem técnico, nem técnico. Tá, eu não tô conseguindo mais conciliar a rotina de treinos e também o corpo não aguenta mais não. Não aguenta mais não. A gente treina um pouquinho, a gente tá de um jeito que se machuca no aquecimento. Não consegue nem fazer o treino. Eu tô diminuindo um pouquinho. Agora joga Master. Até Agora é pra jogar Master. 2006 você tava no auge jogando aí. 2006, 2007. 2006 eu tava. Ali eu tava Tava voando. Ali eu tava voando, ali eu tava. Treinava no ginásio do Flamengo, né? É a nossa casa. Ali é a nossa casa. Eu recebi um convite seu para ir também treinar, ou ir olhar, né? Tava recebendo você para um concerto de um bus, para colocar umas molas no bus. Sim. Vai lá, eu digo, tá bom, vou, mas eu fui e fiquei escondido. Eu vi que não dava pra mim. Por isso que eu nem apareci, rapaz. Eu vi que não dava pra mim. Mas desde 2006 jogava. 2006 ainda tava novo. Vocês viajavam naquele ônibus, né? Viajava, o bom e velho azulão. Exatamente. O azulão. Exatamente, tô lembrando muito bem. A gente viajou muito naquele ônibus. Tem boas histórias aí. Ali eu conheci. Uma pena que quando ele foi para vender eu não tinha como comprar, porque senão eu tinha comprado ele, viu? Patrimônio, né? É verdade. Aquele ali já ia sozinho para Recife. E não precisava de motorista não. Léo, a gente vai fugir um pouquinho aqui das competições e a gente vai falar um pouquinho por que é que não está surgindo aí mais jogadores, né, de handball assim em evidência como antes, né? Nos 80, 90, nos meados de 2000. O que é que você atribui isso aí, essa falta de jogadores de handball ou competições? Bem, atualmente a gente ainda está sofrendo muito o impacto da pandemia. Sabe? A pandemia atrapalhou muito. A gente tava até a gente no clube mesmo estava com bons projetos para serem encaminhados, e veio a pandemia e parou tudo. E a gente ainda está sofrendo esse efeito. Sim. Mas antes disso, antes da pandemia, a gente já vinha sentindo uma redução bastante drástica, não só no handball, mas as modalidades coletivas de um modo geral. Voleibol, menos o futsal, né? Futsal é algo à parte, mas voleibol, basquete, handball, a gente já tinha percebido que estava ficando para trás, muito para trás. E com a pandemia isso piorou mais ainda. Então assim, recentemente, o que a gente teve de melhor recentemente foi as equipes escolares da Escola de Aplicação, com o professor Rogério, com o Otacílio, a escola Eliette Araújo, o professor Marcão. Foi o que a gente teve de grande relevância, né? E isso foi com o passar do tempo, né? As meninas, né, que foram grandes expoentes ali naquela época, foram campeãs brasileiras 2 vezes, em 2 categorias diferentes, mirim e infantil. Elas vai amadurecendo e cada um vai tocando sua vida, vai encontrando seu caminho. Sim. E isso termina afastando um pouco do esporte. Porém, a não sequência da base é o que provoca, em todas as modalidades, você não ter base. E aqui em Petrolina, particularmente, algo acontece que a gente tem brota jogador, porém não existe uma articulação mais tão boa, é muito ações pontuais. O grupo da gente no handball, o grupo do professor Keune no voleibol, e mais um outro grupo no basquete.
Mas quando essas pessoas pararem ou cansarem, o gás acabar, a gente também percebe que não vai ter. Então, assim, não existe uma resposta, um motivo específico. Acho que o conjunto desses fatores todos, sofrer com a pandemia ainda, os efeitos dela ainda está sofrendo, e uma falta de base, né? A base parou de vir, e aí aquele ditado, né? A base vem forte, a base enfraqueceu, e aí você vai ter uma... Tanto é que hoje a nossa equipe adulta ainda é basicamente a base que a gente formou cadete lá com 15, 16 anos. São os mesmos. São os mesmos. Que foi a forma que a gente utilizou foi bem simples. A gente viu qual era o grupo que tinha chance, investiu nele, e esse grupo foi evoluindo até o adulto. E é o que tem hoje. E mais o resquício daqueles que persistiram, né, que jogavam e continuaram e tal, mas essa turma aí, eu e outros já estão aí na categoria Master. Então basicamente é isso. Quando você não tem a base, mais uma pandemia que atrapalha tudo, isso é o conjunto disso é que fez com que a coisa não acontecesse da maneira que a gente espera. E essa base aí você atribui aqui a educação física escolar? Também. Você acha que está tendo aí uma carência de professores para, pelo menos, deixar essa base da escola, né? Eu não diria bem que seja... Hoje só estão investindo mais em futsal, né? No futsal você tem uma explosão de escolinhas por aí, que eu não sou contra, tá? Mas termina que as outras modalidades não conseguem ser trabalhadas. Eu não diria que é falta de profissional, mas aí é um ingrediente, a questão escolar é um ingrediente para a coisa não funcionar. Por quê? Porque você tem o profissional, aí você não tem carga horária para ele trabalhar treinamento. Aí quando você tem o profissional e tem carga horária, você não tem material para ele trabalhar. Quando você tem material profissional e treinamento, você não tem um equipamento de qualidade para trabalhar. Então isso tudo, quando você soma, é o que provoca a dificuldade, né? E as coisas não são mais como eu comecei. Hoje você não tem a questão de segurança, tem tudo isso que na minha época tinha. Eu jogava bola no meio da rua, eu tinha hoje não tem isso. Você junta tudo isso, bota no painel, e aí a forma, aí o ingrediente a coisa errada. É um pouquinho a falta de um pouquinho cada setor. Ou a competição certificada? Sim, a gente precisa ter mais. A gente precisa ter mais competições. E aí, a ideia aqui é a questão do festival que a gente está trabalhando agora. A ideia de competição. Você ter várias competições ajuda muito a desenvolver. A gente pega o mesmo exemplo com o futsal. O futsal tem competição. O ano são diversas copas organizadas aí, torneios por escolas, escolinhas de futsal, e você vê que movimenta. Claro, o handball, o vôlei e o basquete não tem o mesmo apelo que o futsal, então em termos financeiros é menos, né? O retorno que esses torneios dão para quem faz do futsal é bem maior, né, do que para o handball, para o vôlei e para o basquete. Mas é o caminho. Quanto mais competição você tiver, melhor você vai ter a gente vai conseguir sair desse problema, vamos dizer assim. Começar a revelar atleta. Vai começar a revelar atleta. Porque cada vez que a gente descobriu aqui, já entrando no nosso assunto do festival, a gente percebe que cada festival que a gente organiza, a gente tem uma quantidade, só aqui em Petrolina, muita gente que pratica, muita gente que joga. E por motivos variados não consegue manter a regularidade, não consegue disputar competições fora. E Petrolina é um polo. Quando junta com sozinha já é um polo. Quando junta com o Juazeiro, vira um mega polo. E isso é o que está fazendo com que a gente consiga retomar aos poucos a prática do handball, resgatando muita gente que vai ali e participa. E a ideia do festival é exatamente para que a gente
não tenha um caráter extremamente competitivo. Por isso que a gente nem dá o nome de Copa, a gente dá o nome de festival. Festa. É um momento em que a gente vai praticar o handball, que a gente vai ter congressamento e dentro da prática do handball. E aí mantém todo mundo junto. E a gente também usa isso porque a gente precisa, para manter as atividades do grupo, arrecadar algum dinheiro, porque sem dinheiro, infelizmente, não funciona nada. E a gente arrecada algum dinheiro para poder a gente custear as despesas das competições, como foi o caso do último festival que a gente fez, que ajudou nas despesas da Copa que a gente participou em Serra Talhada desse final de semana, e fomos felizes e fomos campeões nessa Copa. Categoria adulta aberta. É aberta. Mas o festival, a gente introduziu nesse último festival a categoria de base, sub-18. As primeiras edições do festival foram categoria aberta. Muito bom. E agora a gente já incluiu a categoria sub-18 e já tem ideias aí para a gente fazer mais categorias. Tanto o sub-18, o aberto, o master e o mirim. Dá para trabalhar esse sub-18 já pensando numa competição aberta? Dá. Tem material para isso? Dá, humano, dá sim. Competitivo. A gente tem um material humano muito bom. A gente tem um grupo de jogadores ali na Atlética Alavanca, ali da Univasf, meus colegas e tal. Eles estão fazendo algo muito interessante. Inclusive, eles estão participando dos Jogos Universitários Pernambucano. Né? E quando eu estava lá na universidade, a gente começou a movimentar, e aí foi fundada a Atlética. Eu não cheguei a fundar a Atlética, mas eu estava lá presente, junto com os colegas. Então aí já é uma turma que também está progredindo. E as outras escolas aí que estão disputando jogos escolares, estão disputando, chegando em competições também. Meninas que jogam jogos escolares já estão treinando junto com adulto, já estão participando de competições, e isso vai fazendo a roda girar, e a gente tem uma boa perspectiva para um futuro próximo. E isso aí, o masculino, feminino, tem perspectiva de alguma coisa aí, de alguma competição, algum festival? Pronto, nesse último festival que a gente fez, a gente teve o adulto, o masculino, o aberto masculino, o sub-18 masculino e feminino. Entendeu? Tem perspectiva sim da gente fazer um festival mirim. Eu tenho uma ideia junto com o Rogério para a gente fazer um festival mirim, somente mirim, e também fazer o primeiro teste de uma espécie de acampamento, que é algo que veio trazido por Jordi Ribeira, que foi treinador da seleção, e ele implantou essa ideia de acampamentos. E eu estou desenvolvendo essa ideia junto com os professores para que a gente faça um acampamento, e vai ser exatamente o feminino, o piloto, né? Vai ser exatamente o feminino e o mirim feminino, para que a gente possa desenvolver mais. Aí a gente convida as escolas, se reúne durante 2 dias para mergulhar no handball, com teoria, com prática, com arbitragem, regras. Então a gente fazer isso como um projeto mais piloto. Um seminário aí, né? É o que a gente chama de acampamento, mas a ideia basicamente é essa, do seminário. E prático, né? É prático, ele tem a parte teórica, tem a parte prática, certo? Para poder a gente ajudar também no desenvolvimento do handball. Tá certo. A gente mandar um abraço aqui para a galera que está no nosso Instagram. A gente está falando com o professor Leonardo, né? Professor Leonardo, aí que está como se fosse um diretor, né, ali de handball aqui, né? E está trazendo aí várias novidades. A gente dá o maior apoio, né? Por isso a gente trouxe ele aqui para a gente conversar um pouco sobre o handball, o que está acontecendo no handball aqui no Vale do São Francisco. Saíram aí esse final de semana para Serra Talhada, né? E como foi lá a competição? Foi boa, o resultado foi bom. O feminino, infelizmente, não conseguiu chegar na final, mas o masculino chegou, foi campeão. A gente conseguiu ali aos trancos e barrancos. Tudo sempre muito agoniado. Tinham, salvo engano,
10 equipes. 10 equipes. E é uma competição, essa de Serra Talhada, que é uma competição muito bacana, porque pela localização geográfica de Serra Talhada, ela consegue atrair Ceará, consegue atrair a gente, consegue atrair Arco Verde, que é um celeiro muito bom de handball. Vem a equipe de Recife, que é a equipe da Uninassal, Esporte Uninassal, que vem de Recife e joga. Então, a localização geográfica favorece. Então, isso é uma competição que está se tornando muito boa de se jogar por conta também do nível técnico, que é bom. Muito bom. Muito bom. A gente tem a oportunidade de jogar contra as equipes de Recife, contra a equipe de Arco Verde, que é boa, sempre tem muita tradição, sempre foi. Aí você tem as equipes do Araripe, de Juazeiro do Norte, do Ceará ali, vem aqui também. E aí a gente consegue ver a evolução, ver o nível técnico, então é muito bom. Serra Talhada, como é que tá o nível de Serra? O nível de Serra Talhada tá bom, tá evoluindo, tá? Eles têm 2 equipes lá, né? Uma equipe que é a equipe Uninassal Serra Talhada, que é a parceria com a equipe, mas também tem a equipe deles. E isso é importante para poder desenvolver. Como antes, né? O professor Robério lá, que faz um trabalho muito bom, é persistente, né? Que ele só vai com persistência, senão a coisa não anda não. Isso é verdade. Pois é, muito bem. Vamos falar mais um pouquinho aqui. Esse festival aí foi uma homenagem também ao professor Marconi. Né? Sim. A gente teve uma ideia, esse foi o 4º festival, né? Então, o primeiro festival que ocorreu ano passado, a gente fez bem um teste, né? E funcionou bem a ideia. E fizemos um outro, 2 ano passado, e esse ano a gente fez 2 já, né? O terceiro. E na terceira edição do festival, a gente teve a ideia de fazer uma homenagem, né? E aí, no terceiro festival, o homenageado foi o professor Tacílio, né? E nesse festival agora, na 4ª edição, foi o professor Marconi, né? E esteve lá conosco todos os dias, em 3 turnos. Fez questão de ir lá. Manhã, tarde, agora eu dei uma pressão muito grande que ele não queria, Dinalva não queria deixar ele ir entregar o troféu, porque atrasou um pouco e aí terminou um pouco tarde. E aí não queria, a gente pressionou um pouquinho, mas ele foi lá e a gente conseguiu fazer essa homenagem para ele, que ele merece. Como tem outros também, né? Então agora a gente já colocou na programação que cada festival vai ter um homenageado. Isso é maravilhoso, Beto, que é uma forma de reconhecer aqueles irreconhecíveis pela gestão pública da nossa cidade e também pela imprensa, né? Então, assim, nós temos lendas aqui, vários esportes, né? Lendas do passado, temos lenda aqui do presente, temos promessa para o futuro. E poucas das vezes ouvimos falar sobre isso, né? A gente vê jovens nossos sendo vice-campeão mundial no boxe, a gente vê jovens nossos sendo campeão paulista. Então, e isso não é divulgado, né, na imprensa, não é o poder público também não divulga isso através da Secretaria de Esporte, né? Recentemente nós tivemos atletas aí da APA, né, correndo aí no estrangeiro, né? E eu até sugeri à Secretaria de Esporte que não custaria nada colocar um telão ali com um data show para transmitir, pelo menos ali no bairro da onde aqueles atletas moram, né? Era uma forma de motivar novas estrelas, né? Novas raízes, porque quando você vê o seu tio, sua tia, sua prima, sua irmã, sua amiga de rua correndo ali do outro lado do mundo ali, né? Isso cria uma energia positiva, né? E com certeza motiva, né, você a dizer, se ela está lá, eu também posso. Sem dúvida. O poder municipal entra... Sim, a gente participou, contribuiu bastante, né? Ou seja, por exemplo, o ginásio onde a gente realizou é do município, né? Apesar de que aí eu deixo meu pedido, né? Também, eu sempre que posso, que eu encontro alguém da gestão pública municipal, eu sempre reforço o pedido de que Petrolina já merece um equipamento
não é para derrubar o Oswaldo não, viu? Pelo amor de Deus, o Oswaldo tem que calar, que a gente precisa dele. Mas a gente, Petrolina já merece, já tem necessidade e merecimento de ter um equipamento multiuso, um equipamento de maior porte, para que a gente pudesse trazer competições. A gente não consegue trazer competições nacionais porque a gente não tem o equipamento das medidas oficiais para a gente conseguir fazer. Só tem aqui o SESC, né, mas hoje é tudo mais complicado, questão financeira e tal. Enfim, a gente precisa ter um equipamento mais robusto, né, para a gente poder realizar eventos, né, eventos nacionais. Exato. O handball mesmo tem medidas oficiais que a gente não consegue fazer. Essa aqui é uma bandeira minha, né? Eu levantei. Beto tem falado sempre sobre isso. Quase todo dia eu falo aqui. Petrolina está precisando de um ginásio poliesportivo. Não é grande não, é enorme. Né? Beto falou, e eu já falei para o prefeito Simão Durando e para Fesson, da Secretaria de Esporte, que embora eu não tenha visto eles pessoalmente, mas eu sei que ouvintes deles ouvem nosso programa e levam as demandas, né? Eu sempre posso também reforço o pedido. E aí eu já falei para ele que, assim, com todo respeito, essa área aqui que realiza o São João pode passar para a área antiga. E essa área, que é uma área central, que vai abranger todos os bairros de Petrolina, é um eixo, daria ali excepcional uma área, como um ginásio esportivo, uma área esportiva com pista, com piscina, com quadra, com fut7, fut5, areia, frescobol, beach, enfim, tudo, rapaz. Eu pedindo aqui um ginásio, você vem com isso. Não, sugestão a gente tem muitas, né? É local para fazer, se não perguntar. Eu faria o inverso, eu colocaria no antigo pátio de evento. De evento lá, perto do aeroporto. Eu colocaria lá, minha opinião, né? Agora, ginásio sempre o que eu estou falando é só achismo, né? Eu não sei como sei. Seria fazer, mas assim, minha opinião. Não sei o imbróglio, mas enfim. Ali poderia ter um equipamento desse, que serviria também para fazer shows, né? Seria para uma arena multi-eventos. Né? Eu acho que só o ginásio ali mesmo, ao lado do centro de convenções, já é ótimo. Né? Sim. Tem um baita do espaço ali, Ajuda, central, né? Tem um shopping ali. Né? Então, fica tudo perto ali, tudo e tem espaço demais. Pronto, o secretário de Infraestrutura já não vai ter problema, porque ele já tem 3 espaços para levar e mostrar ao prefeito. Nós temos essas 3 áreas. Pronto. E ainda faria o Oswaldo também. Não, o Oswaldo continuou, pode ampliar. Pode dar uma ampliada, sim. Enquanto não sai o grande ginásio, a gente pode dar uma melhorada lá. Se a gente conseguisse, por exemplo, ter a condição de ter a medida oficial, a gente já teria trazido para cá um evento de porte maior. De porte maior. A gente já pensa em 5 mil pessoas dentro. Tem uma Copa todo ano realizada aí, eles lotam aquela Copa, né? Então, realmente é o que precisa aqui, é de um ginásio poliesportivo. Porque na verdade essa Copa ela já está um tanto elitizada, no sentido de que determinadas... Ela é mais amadora, praticamente. É amadora, mas já tem... porque um time de 8, 10 atletas, 6 são de fora. Né? Os 8. E são atletas de renome, que jogam em times, né, grandes. Então, assim, não tem muito mais a ver conosco, né, com a origem aqui. O professor Marconi, Beto, está dizendo que eu estava jogando BT. Eu não entendo o que é BT. Estava jogando beat tênis. Beat tênis. O professor Marconi agora jogou beat tênis. Aí ele fui desclassificado para entregar a premiação. Mas foi. Ele pediu autorização lá, de não autorizou e ele foi. Que bom. Merecedor. É um anjo. Eu sempre digo para ele, eu acho que ele tem que reconhecer, se possível em vida, para todos aqueles que contribuíram para a nossa história. E o professor Marconi é um que contribuiu para a história de muita gente. De muita. Muita gente mesmo. Então, assim, eu sempre digo, hoje, o que acontece hoje no handball veio dele.
Tem a participação de todos os outros, óbvio, né? Otacílio, Ivan, que foi um expoente para a gente se inspirar e continuar. Mas o professor Marconi estava ali, todo mundo hoje que está envolvido, um pouquinho teve a mãozinha dele ali, ajudando de alguma forma. Entendeu? E até mesmo assim, eu observo o seguinte, que é uma figura, professor, ele é uma figura que essa juventude, assim como você e outros mais jovens, podem olhar o professor Marcondes hoje como uma referência, assim, como ele veio, de onde ele veio, como ele começou. E aí você vai analisar que a história dele, se você copiar, dá certo, você não precisa inventar, dá certo, só que para você vai dar muito mais rápido e muito mais fácil. Por quê? Porque ele teve que descobrir as pedras debaixo de água. Verdade. E hoje essas pedras estão sobre a água. A gente está com a tecnologia aí, né? As escolas mais ricas, né? Com mais oportunidade. Então, assim, ele realmente é uma referência a ser seguido por muitas gerações ainda. Mas eu sempre digo para ele que o que a gente faz é reflexo daquilo que a gente aprende, né? A gente é espelho do nosso mestre, né? Em muitos aspectos, né? E recentemente eu disse a ele, professor, eu tive que ser igual ao senhor, né? Aconteceram alguns fatos ali, eu só lembrei do senhor e eu digo, aqui é a hora, não tem mistério, já sei o que tem que fazer, disciplina. Então, assim, quando a gente aprende, assim, tem um bom alicerce, a gente veio de uma base boa, é difícil. Quando tá ali no nosso... que acontecem as situações e a gente vai lembrar, o meu professor fez assim, ele já passou por aquilo, ensinou pra gente, aí agora é hora da gente aplicar, e a gente faz igual. Adequa um pouquinho, porque o mundo é outro, é diferente, tem certas situações que você não pode ser tão duro assim, porque se for, é pior. Aí, que na época da gente o professor era mais rígido, mas enfim, a essência do ensinamento tá ali, e se aplicar, como você disse, não dá errado. A possibilidade de dar certo é infinitamente maior do que dar errado. Com certeza. Eu fico até rindo, porque o professor Marcondes hoje já está na geração de avô, né? E aí, quando chega avô, parece que amolece o coração, que ele agora está numa sensibilidade, rapaz, com as crianças. Mas o menino, ele ainda continua aí na ativa, né? Continua. Aí nesse festival agora tinha muito aluno dele. Nova geração de alunos que passaram por ele, que ele trabalha em Juazeiro, né? E ele acompanhou a professora Vânia, né? Que também é uma das crias dele. E os meninos chamam ele de pai. Chamam ele de pai, não chama de avô não. Pelo menos eu não ouvi. Ele não chama de avô não, chama de pai ainda. O handball intercolombiano sempre foi forte, né? Tanto no masculino como no feminino. Há tempos atrás a gente entrevistou aqui a Nenega. Sim. Né? E ela estava jogando Master na seleção brasileira. Isso. Né? Então, realmente foi uma conversa boa, animadora. Tá faltando apoio de todos os lados. Quem acabou de entrar aqui foi Buiu. Charles, então, Carlos Buiu está não conosco. sei se conseguiram, mas estava faltando apoio de todos os lados, né? Porque a gente sempre precisa de apoio, porque tudo funciona. E Petrolina está muito distante de tudo. Né? E para a gente poder participar é sempre um sufoco, né? A gente também não pode ser ingrato, né? A prefeitura, a gestão municipal ajuda muito a gente, mas pela distância, pela geografia de Petrolina, a distância dos grandes centros onde acontecem as competições, a gente não consegue, a gente sempre tem muita dificuldade para ir, né? Questão de transporte, né? Se manter, né, durante as viagens, então tudo isso atrapalha muito. E por mais que a gente tenha muita gente que gosta mas é tudo mais voltado pro futebol, pro futsal, entendeu? A turma gasta uma grana boa ali no futsal, mas quando a gente precisa de uma ajudinha, às vezes não vem, né? Mas a gente também não pode ser ingrato, porque tem muita gente que ajuda, muita gente mesmo que ajuda. A maior parte é feita pela nossa mesmo. E o festival surgiu exatamente nessa ideia, para a gente ajudar a custear e a gente poder ter mais gente jogando, ajuda todo mundo. A gente descobriu que funciona. Tem-se uma ideia de uma associação, né? Sim. Já deu até o pontapé inicial, né? Está em análise. E aí
A gente está analisando, está vendo direitinho aí como é que tem que ser as tratativas, como é que tem que ser colocado, como é que os atletas vão aceitar, ou os dirigentes, ou professores, né? Que os professores têm que estar dentro também, não é só o pessoal que gosta do esporte, Sim. tem que ter o professor lá dentro, tem que ter Sim. uma parte técnica disso. A mente Então, pensante, né? Exatamente. Então tem que se ouvir de todos os lados. Você não vai poder pegar, não, vamos fazer e colocar isso aqui. Não tem como, não tem que fazer de uma hora para outra. É muito difícil. Então, a gente tem que ouvir professor, tem que ouvir jogador, dirigentes, né? Tem o lado financeiro também, né? Isso aí vai ter que ter muito cuidado, né? E aí as equipes precisam de uma ajuda, e é justamente essa associação para ajudar essas equipes. Eu sempre digo assim, ó, se a gente vê aí, por exemplo, o futebol com toda dificuldade, imagina as outras modalidades. Se o futebol, que tem apelo, que tem gente que gosta, muito mais gente que gosta, que a possibilidade de retorno de mídia financeira, que pode gerar retorno financeiro, é maior, infinitamente maior. Então, dificuldade, imagina as outras modalidades. Está morrendo. Né? Se o futebol está assim, imagine as outras. Mas é um bom caminho. Esse da associação é um excelente caminho para a gente poder conseguir levantar, não só o handball, mas todas as outras modalidades. Todas as outras modalidades. Essa semana mesmo, na semana passada, nós recebemos aqui o atleta de fisiculturismo natural, né? Está vendendo feijoada aí para poder ir competir, né? E sendo campeão, eu acredito que ele vai ser, torna-se profissional para ir disputar em Las Vegas. E aí, então é justamente isso, é o esporte em geral. O Charles Cardoso está dizendo aqui, ó, Léo, grande jogador e jogou na máquina que o Clube Dom Bosco, que é o Clube Dom Bosco, Clube né? Dom Bosco também. Por isso que eu digo que todo mundo saiu, tem alguma coisa do DNA do professor Marconi. Sempre tem. Porque começou ali, né? Clube Dom Bosco, depois veio a gente com o Petrolina, e aí, que foi... Eu não vou dizer que é dissidência, porque Marconi participou da fundação do Clube Petrolina. Entendeu? Professor Leonardo, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Pela sua participação aqui no Bola na Rede. Vai ter mais tempo, né, para a gente conversar. Quando estiver perto aí de uma competição, por favor, nos avise, né, para a gente trazer o pessoal para cá. Não só você, mas também pode ser até o professor Marconi. O meu convidado será você, e você convida outras pessoas para participar. Já trouxe o professor Rogério? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Pronto. Acho que a gente tá com problema na agenda, parece. O homem é ocupado. O homem é ocupado. Bastante. E na época, até recentemente, ele está envolvido com a Copa TV Grande Rio. Aí, Então, brigadão. Mais uma vez, Bola na Rede agradece. eu que agradeço. Um abração, professor Marconi. Valeu. Muito obrigado, gente. Obrigado, Jota. Obrigado, Hélio, ouvintes do Bola na Rede. Você é no Instagram, muito obrigado, tá? Amanhã a gente está de volta aqui. A gente vai falar da rodada do Brasileirão de hoje e a rodada que vai ter amanhã, tá certo?